Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar dessa lua cheia que acontece no signo de Libra no dia 12 de abril e é a lua cheia do eclipse que nós tivemos no dia 29 de março. E nós vamos falar de toda a aspectação dessa lua cheia. Então, se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto na nossa sede aqui no formato presencial, na nossa sede em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet para você estudar de onde você estiver ao vivo em tempo real, interagindo comigo e com a turma, ou então por videoaulas para você estudar no seu tempo livre. O link está aqui na descrição para você se informar melhor. Mas vamos direto ao assunto que hoje tem muita coisa para falar. Bom, agora no dia 12 de abril, a Lua entra na sua fase cheia. Como eu falei no início do vídeo, nós estamos numa lunação eclipsada. A Lua nova, que houve lá no dia 29 de março, veio com um eclipse no signo de Áries, que inclusive foi o último eclipse. Eu fiz um vídeo falando sobre ele. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha assistido. É importante voltar lá e assistir, porque a lua cheia é o ápice, é o apogeu de todas aquelas energias que nós falamos lá atrás. É claro que a energia de um eclipse fica em vigor, vamos colocar assim, por 6 meses, até começar um outro eclipse lá na frente, que é mais ou menos esse o prazo. Mas agora, nessa lua cheia, muitas coisas que foram startadas lá no início da lua nova pode começar a ficar mais claro, a atingir esse ápice. E só dando uma recapitulação aqui rapidamente, né, um resumo, o eclipse do dia 29 de março, como aconteceu no signo de Áries, Sol e Lua em Áries, então traz uma tônica de individualidade muito forte, falando sobre a sua essência, sobre o que você de fato tem vontade de fazer, o seu propósito de vida, você olhar para você enquanto indivíduo. E como Áries é regido por Marte, um planeta que fala de corte, então pode ser que muitas coisas você começou a cortar da sua vida, seja uma forma de pensar, seja uma situação, seja pessoas que realmente você olha e vê não está alinhado com o meu propósito. E um eclipse, ele sempre vem trazendo transformações, reorientações de vida. Então, a tua vida ela pode ter sido chacoalhada em algum momento, em algum campo ali, trazendo um redirecionamento. Agora, na fase cheia, o que nós podemos observar? Um transbordo disso tudo. Então, coisas que foram iniciadas lá no início da fase nova, pode realmente começar a chegar nesse clímax, porque toda lua cheia é como se fosse o momento da colheita, daquela sementinha que você plantou lá na lua nova, tá? Então, muitas coisas são reveladas, porque nós temos qual é a configuração celeste de uma lua cheia? O Sol de um lado, a Lua do outro. Então, ou seja, iluminando cara a cara, um de frente para o outro. Então, toda aquela luminosidade do Sol ilumina as questões profundas da Lua. Então, tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais revelado. E como é uma fase de colheita, se você vem plantando coisas realmente positivas, o que você vai colher disso? Coisas positivas. Mas se você vem plantando coisas não tão positivas assim, o que pode vir à tona realmente é um transbordo um pouco complexo. E não entenda isso como punição, mas sim como o universo te redirecionando e mostrando: olha, dessa forma não, vamos fazer de outro jeito. Seria mais ou menos isso. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de olhar para os problemas da vida como se fosse uma punição do universo para com a gente, né? E na verdade não é muito bem isso. Entenda que o universo não fala português, ele tem que te dar alguns sinais aí. E a melhor forma de mostrar que você está indo para o caminho errado é bloqueando aí algumas coisas na sua vida, trazendo alguns desconfortos, para você entender que não é exatamente dessa maneira que vai se construir algo. Então não entenda como uma punição, entenda como uma sinalização de que é necessário fazer diferente.
Agora, como essa lua cheia acontece em Libra a 23 graus do signo de Libra, inclusive se você tem conhecimento astrológico, olha ali onde está essa órbita, o Sol, a Lua a 23 graus de Libra e o Sol a 23 graus de Áries. Dá uma olhada ali nesse eixo, quais são as casas que recebem essa aspectação para você ver onde que isso pode afetar mais aí na sua vida. Mas de qualquer forma, é uma lua cheia que acontece no signo de Libra, então traz a tônica dos relacionamentos, tá? Tanto num sentido social, como sociedade, parcerias que você faz na sociedade, como também no âmbito afetivo. Então, a lua cheia, como eu falei, é um momento de máxima clareza. Então, dentro dessa lua cheia, você pode ter uma clareza muito maior com relação aos seus relacionamentos. O quanto que esses relacionamentos vêm contribuindo para o seu crescimento, para a sua evolução, para o desenvolvimento do seu propósito, e o quanto essas parcerias vêm prejudicando, vêm atrelando. De repente, é uma coisa que você já tentou colocar nos trilhos e não está conseguindo, né? Então, essa lua cheia, ela vem jogando luz, traz muita clareza. Uma coisa interessante é que o Sol está em conjunção com Quiron nessa lua cheia. E quem é o Quiron nessa história? Quiron, na astrologia, tem toda a mitologia dele, né, o centauro ferido. Só resumindo, porque aqui não tem uma proposta de dar aula de astrologia, né, tá o curso lá para vocês fazerem, mas resumindo, o Quiron fala sobre as dores que nós trazemos na nossa alma, tá. E quando esse Quiron é iluminado pelo Sol, porque o Sol é um grande luminário, ele joga luz, consciência em tudo que ele toca. Então quando ele toca Quiron, essas dores que nós trazemos, muitas vezes até subconscientes, começam a vir à tona. Como isso tudo está em Áries, são dores que afetam a sua individualidade, que afetam a sua autonomia, que impede de você levar a sua vida de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que você determinou para você, né? E como está em oposição com a Lua, pode ter algum outro ali, né? Porque Libra é a relação com o outro. Esse outro pode ser um parceiro afetivo, pode ser um sócio, pode ser alguém na sociedade que vem prejudicando essa tua autonomia, essa tua iniciativa. Então, essa expectação vem jogando muita clareza sobre isso. Quem é essa pessoa? Qual é o ponto que ela está tocando? O que precisa ser libertado nesse processo? Então, traz muita consciência com relação a essas dores. E um outro aspecto muito importante é que o Marte, que é o dispositor do Sol, né, dentro dessa lua cheia, o Sol está em Áries, logo Marte é regente de Áries, então Marte é muito importante nós observarmos aqui. E ele faz uma quadratura para a Lua e para o Sol. Então, ou seja, ele está fechando uma quadratura inteira no centro do mapa, bem desafiadora. Então, ou seja, como Marte fala da nossa iniciativa, muitas vezes, se você não tomar a iniciativa e se colocar e pontuar aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente precisa, o universo não vai fazer isso por você. Porque muitas vezes a pessoa fica ali esperando que algo mude na vida dela, para então ela tomar um direcionamento diferente. Isso não vai acontecer, né? Marte é um planeta que pede a tua autonomia, que pede a tua iniciativa, que você faça acontecer. Então, é um momento em que você precisa colocar a sua força em ação, precisa se posicionar. Agora, muito cuidado, porque Marte fala de agressividade. Então, não é com uma atitude intempestiva, agressiva, violenta que você vai resolver isso. Até porque nós estamos numa lua cheia em Libra. O que Libra fala? Qual é a beleza da Libra? Exatamente, ele é um signo que fala de beleza, de requinte, de elegância, de classe, de refinamento. Então, ou seja, olha o desafio dessa lua cheia. É você colocar a tua posição para fora, expor isso, sem perder a finesse, né, na elegância em cima do salto. É mais ou menos isso. Então perceba que não é sobre agressividade, intempestividade, mas sim sobre posicionamento. Gente, olha, nós temos um exemplo na história de um grande ícone, né, um irmão maior que passou por esse planetinho, chama Mahatma Gandhi, e ele libertou todo um país com uma resistência passiva, ou seja, com um posicionamento. Ele não agrediu ninguém, ele não bateu em ninguém, ele não fez guerra, mas ele teve um posicionamento muito firme. É sobre isso. Então fica quem quer.
né, na tua vida. A partir do momento que você se posiciona, acabou. É muito mais sobre isso do que qualquer tipo de agressividade ou imposições. Aprenda a se colocar de uma forma firme, mas ao mesmo tempo suave, elegante. Dessa forma, você começa a unir essa dualidade, que é força e suavidade, que é exatamente esse eixo, né, dentro da astrologia, que é o Áries e Libra. Áries é muita força, é muita energia empreendedora, mas precisa encontrar em Libra o ponto de equilíbrio, o ponto de refinamento. Ou seja, eu ajo desde que eu não fira o direito do outro. Eu posso agir sim, mas dentro de uma forma harmoniosa. É claro que pessoas que já vêm negando a sua individualidade, que já vêm negando a sua essência há muito tempo, pode chegar num clímax, pode chegar num ponto onde ela estoura, tá? Simplesmente vem tudo à tona, tudo aquilo que ela vinha reprimindo lá na base da personalidade, vem à tona, tá? É melhor que isso aconteça do que ficar reprimindo isso. Por quê? Quanto mais você reprime os seus valores, o seu propósito, aquilo que você realmente é, o que você de fato acredita que faz sentido na tua vida, mais você adoece. Você vai adoecer ou no campo físico, ou no campo emocional, ou no campo mental, né? Algum tipo de doença vem aí, porque você está anulando a sua própria essência. Então, quando isso chega no ápice, no limite, realmente vem aquela explosão, que é bem a explosão marciana, né? Aquela explosão ariana. Mas antes isso do que continuar reprimindo. Agora, uma pergunta que eu faço para você: precisa chegar nesse ponto? Por que que nós não vamos reorientando as coisas que nos incomodam no momento que elas surgem? Para que esperar chegar num ponto tão alto para entornar o caldo todo e aí sim conseguir fazer um redirecionamento? Precisava desse estresse todo? Não, né? Se a gente sabe conversar desde o início, quando as coisas vão surgindo, não precisa chegar nesse ponto. E é orar e vigiar, observar. Na situação que surgiu, eu estou negando o meu propósito, eu estou negando os meus valores, eu estou passando por cima de mim para poder agradar A, B, C ou D. Se você tem essa atenção no seu dia a dia, você nunca vai chegar nesse ponto de explosão, né? Porque você já vai aprender, ter a sabedoria de redirecionar a sua vida de acordo com as situações na nascente das situações, sem esperar que alcance um patamar estratosférico e você não saiba lidar com isso, entende? Entenda que quanto mais a pessoa vem guardando dores, né, dentro dela, essas dores vêm do que eram, maior o potencial de força em cima desse Marte, mais vai demandar uma força aqui em cima. Então, ou seja, quanto maior a ferida, maior a intensidade, que tanto pode ser num sentido de posicionamento, como pode ser num sentido de agressividade, é você que vai escolher isso. Eu espero que você escolha, um posicionamento, e não necessariamente a agressividade, porque é possível resolver na paz, basta um posicionamento firme. Agora, dá para perceber que é uma lua cheia que ela vem tensionada, ela vem muito forte, tá? Então nós precisamos nos colocar dentro da linha mais positiva desse posicionamento, que é como eu estou explicando aqui. Agora, no âmbito social, realmente é uma lua cheia um tanto bombástica, né? Um tanto preocupante. Por quê? Não só pelo enquadramento que Marte faz com essa lua cheia, mas também, em breve, o Marte vai fazer uma oposição, vai retornar à oposição com Plutão, agora no final do mês de abril, que eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, como também o Saturno vai voltar ali para uma conjunção exata com o Netuno. Então, ou seja, coisas muito importantes vão acontecer no cenário social. Aguarde aqui as cenas dos próximos capítulos, né? Eu vou fazer um vídeo especial aí. Mas esse final de mês, do mês de abril, não tende a ser um mês muito fácil a nível, social, sociopolítico, vamos colocar assim. Vamos ver, aguarda. O videozinho vai sair aí para vocês se informarem melhor. Mas nisso eu quero terminar com relação à lua cheia, porque é claro que dentro das questões sociais, quando a coisa já está prestes a entornar, não tem muito o que fazer, né, porque é o retorno mesmo do karma daquela sociedade. Mas na nossa vida pessoal, nós temos como redirecionar de uma forma mais
direta. Então, para além disso, voltando aqui para a nossa questão pessoal, a lua cheia em Libra traz a tônica dos relacionamentos. E quando é um momento de máxima clareza, uma coisa legal que pode acontecer é, de repente, se você tem um projeto, está buscando uma parceria para poder realizar alguma coisa, essa lua cheia ela pode trazer uma certa clareza com relação à pessoa que pode somar naquele projeto. Ou se você está começando um relacionamento afetivo ou tem interesse em começar e já tem uma pessoa ali que, de repente, pode te agradar, esse é um ótimo momento de revelação. A lua cheia não expõe tudo, não fica tudo claro, é exatamente isso. Então pode ser um ótimo momento para começar uma conversa. Libra é um signo de ar, então, ou seja, fala da comunicação. Então começar a expor aquilo que você tem vontade, o seu interesse, porque pode ter sim alguns alinhamentos muito interessantes. E tudo que começa numa lua cheia pode trazer um esplendor muito interessante. Então, fica a dica. Só toma cuidado para você não levar as suas dores para esses relacionamentos, tá? Seja a nível social, seja a nível afetivo. Resolva as suas dores com você, porque muitas vezes uma parceria nova não tem nada a ver com a dor que você sofreu lá atrás. Então, são coisas que você precisa curar dentro de você para não reproduzir esse padrão novamente, ok? Uma coisa que eu achei muito interessante é que Vênus, que é o dispositor da lua cheia, né? A lua está em Libra, então o dispositor da lua aqui é Vênus. Vênus volta para o seu movimento direto exatamente no dia da lua cheia, no dia 12 de abril. Lembrando que Vênus estava num movimento retrógrado no signo de Peixes e agora no dia 12 de abril ela volta para o movimento direto, estando ainda no signo de Peixes até o dia 30 de abril. Então, o que é uma Vênus retrógrado? Vênus retrógrado ela está reavaliando situações afetivas, situações financeiras, questões de relacionamentos e parcerias de forma geral. Então, tem toda uma reavaliação e em cima do signo de Peixes fala sobre o propósito. Inclusive, eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre isso e toda a expectação que, inclusive, vale para todo esse mês de abril. Eu não vou me repetir aqui. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste, porque tudo aquilo que eu falei naquele vídeo continua valendo aí até o final de abril, tá? Mas o que eu quero colocar aqui é que agora no dia 12, Vênus entra no seu movimento direto. Então, tudo aquilo que você reviu dentro das suas parcerias, por exemplo, com relação a propósito, já que Peixes fala de propósito de vida, de missão de vida, então tudo aquilo que você reviu de parcerias que estão alinhadas ou não estão alinhadas com o seu propósito, né? Agora, no início do movimento direto, é importante colocar mãos à massa, né? Mãos à obra aí e começar a separar o joio do trigo, para que você consiga limpar o terreno da tua vida e estabelecer parcerias com pessoas positivas, que realmente te colocam para frente, que estão ali para impulsionar a sua vida, agregar um valor maior e você também, né? Porque tudo é sobre dar e receber. Então, libertar essas amarras para que a sua vida possa realmente evoluir de uma maneira melhor. É claro que quando uma pessoa chega na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos perguntar é: o que eu tenho que aprender com ela, né? Com todas as situações, com todas as questões que essa pessoa vem trazendo. Então, uma vez que você já extraiu o aprendizado daquilo dali, né, do que ela veio trazer para a sua vida e você percebe que aquilo dali não está fluindo, né? Então, ou você redireciona, ou você realmente agradece o aprendizado e segue. Agora, é claro que relacionamentos ou parcerias vindos em cima de uma Vênus em Peixes em movimento direto, pode vir muita gente aí legal, né, alguma parceria legal que está bastante alinhado com o seu propósito. Então, fica a dica, fica de olho, preste atenção, não deixe as oportunidades passarem. E antes de terminar, curta esse vídeo, é a nossa moeda de troca, tá? Ajuda muito a impulsionar o nosso vídeo, compartilha